Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre não um, não dois, não três, 4 filmes, um ano inesquecível que vai chegar no Prime Video. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma quadrilogia de filmes chamada Um Ano Inesquecível, que vai estrear no Prime Video. Esses 4 filmes são adaptações de um livro de contos que a gente tem 4 autoras maravilhosas que eu admiro demais. Bruna Vieira, Babi Dewitt, Paula Pimenta e Thalita Rebouças. Cada uma faz um conto e cada um desses contos tem uma estação do ano como tema. Então, obviamente, a gente tem verão, primavera, outono e inverno, e cada uma dessas estações vai ser o protagonista aí na história que elas vão contar. O Prime Video, quando trouxe a adaptação, decidiu fazer 4 filmes, um para cada conto, e eu vou dizer que eu acho já que essa foi uma escolha acertadíssima. Eu já assisti aos 4 filmes e também entrevistei elenco, diretores, autoras, enfim, foi uma festa, entendeu? A gente fez uma festa, e aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre essa adaptação e também mostrar um pouquinho da entrevista, porque realmente ficou muito legal e tem muito conteúdo legal. O Outono, que foi inspirado no conto da Babi Dewitt e que é dirigido pelo Lázaro Ramos e é um filme musical, então você já sabe que eu tava completamente rendida por esse filme. Na história a gente vai conhecer os nossos protagonistas, um deles que é o João Paulo, que tem assim, a vida dele é a música, e a outra que é a Ana Júlia, que odeia música, e os dois vão acabar se encontrando ali no outono na cidade de São Paulo e vão entender um pouco mais dessa relação e vão entender um pouco mais de como é o equilíbrio aí entre essas duas pessoas que têm opiniões muito opostas sobre uma coisa que faz muito parte ali da história do filme. Além de tudo isso, o filme traz várias pautas raciais pra história, o que eu acho que só enriquece ainda mais essa trama, e tem uma direção maravilhosa. A minha opinião talvez seja questionável, só porque eu amo muito a cidade de São Paulo, é a minha cidade, então também foi muito bonito de ver, porque o filme ele se passa principalmente num dos maiores marcos, né, da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, que é um lugar que tem muitas histórias, que traz muitas histórias, enfim, que mostra muitas coisas, né? Então, a gente tem esse filme que realmente traz esse sentimento, assim, né? E que tem várias sub-histórias dentro do filme que também são muito bonitas. Eu queria falar sobre uma cena que eu gostei muito, que eu acho que ela é uma cena muito musical no sentido mais clássico, mas que ainda assim se encaixa muito, que é a briga da Ana né? Que é a discussão da Ana com a chefe dela no restaurante, né? Eu acho que esse é um momento que traz a música de todas as formas e ainda traz um debate muito legal. Então eu queria saber como foi essa cena, como a concepção dessa cena desse jeito. Eu não gosto de falar que as coisas são difíceis, mas essa cena foi muito difícil. Essa cena foi muito difícil, tinha pouco tempo no primeiro dia que a gente chegou pra fazer. Era uma cena que eu particularmente tinha muita expectativa, porque assim, tem uma transformação, Gabs e Larissa, cada um estilo de canto diferente. Eu confesso que é a cena de música que eu mais fiquei tenso pra fazer, porque tinha muita expectativa. Eu sei da importância do discurso dela, o texto dessa música é muito importante. Pra mim ele é um pouco o resumo do conflito da Ana Júlia, falando profissionalmente, né? E é um momento que a personagem toma uma decisão. Ali dentro a gente também tem uma força, e o que eu acho que resulta bem da cena é a força e o talento de quem tá ali contando aquela história. Aquele grupo de bailarinos que estão ali, que muitos deles são conhecidos do mundo da dança, inclusive, que executam tão bem aquilo, é a força daquela música. O jeito que a Larissa canta, esse canto rasgado da Larissa, é a força da cena. O jeito que a Gabs fala bem o texto e vai se convencendo do argumento da Larissa é o valor da cena. Então, no final das contas, foi difícil, mas hoje em dia eu assisto e fico bem orgulhoso. E a minha última pergunta é pra Babi. Eu queria saber como foi ver o seu conto virando um filme desse jeito, em poucas palavras. Poucas palavras não tem. Não tem palavras, inclusive, ainda estou tentando descobrir uma palavra que represente tudo isso, mas eu tô sentindo muito amor desde o começo, e eu só fico aqui assim, sabe, querendo filmar e querendo aplaudir, querendo assistir. Pra mim, eu quero mais aqui, seja mais e mais sobre eles, e que eles possam ser cada vez mais inspirações para os jovens. E eu acho que essa é uma das grandes felicidades que eu tenho com a realização desse filme, assim. Enfim, eu quero mais que inspire cada vez mais os jovens a conversarem, a se comunicarem e a tomarem, enfim, decisões pensando em si mesmos
E pensando no próximo também, então. O nosso segundo filme é A Primavera, filme baseado no conto da Bruna Vieira e que vai contar a história de uma menina que está prestes a se formar no 3º ano do ensino médio e que sonha em ser artista, mas a família tem uma visão muito clara do que vai ser a vida dela. A Jasmine, que é a nossa protagonista, ela quer trabalhar com arte, né? Ela acredita ali nos desenhos dela, mas a mãe e o pai dela têm várias questões, né, da família e eles gostariam muito que ela assumisse o negócio da família, que é uma floricultura. Então já dá pra ver, obviamente, que esse é o filme da primavera, que tem muitas flores envolvidas, que tem desabrochar de muitas coisas, né? E a Jasmine vai conhecer um menino que é o tutor dela, que vai tentar ajudar ela a passar de ano, né? A passar em matemática ali na escola. E aí a gente vai ter um romance bem adolescente, mas que também vai falar bastante sobre mudanças, vai falar bastante sobre desafios da nossa vida, né? E sobre a gente aprender também a enxergar a vida com outros olhos, né? Porque a gente tem dois personagens que têm visões muito diferentes do mundo e que de alguma forma vão encontrar ali algo em comum entre eles. E com certeza um dos maiores destaques deste filme da primavera é o fato de que o filme se passa em Ouro Preto, em Minas Gerais, então a gente tem uma carga cultural muito grande no filme que é muito bonita de ver. Agora eu queria perguntar pra Lívia e pro Ronald como foi a construção desses personagens, porque eles são muito opostos, né? Eles enxergam o mundo de uma forma muito oposta. Então, queria saber, vocês se identificam com os personagens e como foi pra vocês construírem juntos essa relação que eles têm? Eu acho que eu sou um pouco diferente do Davi, assim, sabe? Eu sou muito comunicativo, sou resenheiro, assim, sabe? E o Davi é o cara que é difícil de tirar de casa, ele é muito focado, sabe? Foi uma coisa mais de desconstruir um pouco, às vezes até o meu diretor falava aí, ó, você tá muito quieto, não, vamos mais aqui, sabe? Então, pra também trazer um pouco o Davi, porque senão ele fica muito introspectivo, sabe? Ele fica muito focado. Eu acho que a única coisa diferente que eu tenho da Jasmine é o sotaque, porque de resto a gente é muito parecidas. Eu sou péssima em matemática também, mas eu acho que a Jasmine é uma menina muito sonhadora, que ela é apaixonada pelo lugar que ela vive, apaixonada pelas relações que ela tem com os amigos, com os pais, sendo que ela tem esse medo de frustrar eles, de decepcionar, e ela é muito solar, muito bonita, ela é muito ligada com as raízes dela. Eu acho que é isso, assim, a gente é muito parecida e a única coisa que temos de diferente é o sotaque. Eu gostei muito da representatividade de pessoas que são péssimas em matemática, porque eu era essa pessoa nesse ensino médio, entendeu? Eu sofria, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, sem condição um negócio desse. Eu tinha uns professores iguaizinhos que eu falava, nossa. Gente, não, mas foi uma loucura gravar, porque eu tinha 16 anos quando a gente filmou. Eu tava no 1º ano do ensino médio, aprendendo matéria do 3º, e eu realmente tive que aprender pra fazer a cena. Já no filme do inverno, baseado no conto da Paula Pimenta, a gente tem uma história que se passa não no Brasil, mas no Chile. Porque afinal de contas, a gente não tem neve aqui no Brasil. A gente tem inverno, né? Eu sinto frio, mas a gente não tem neve. Então a Paula decidiu levar a história dela para o Chile, para uma estação de esqui. Então a gente tem um inverno bem de filme mesmo, né? Mas que é muito legal e que vai ser o pano de fundo para a história da Mabel e a história do Benjamin. Os dois são personagens que também vão ter ali um atrito no começo, entendeu? Que não estão se dando muito bem, que a Mabel, ela não tá feliz que ela tá ali, a família dela decidiu, né, fazer essa viagem ali de última hora, quando na verdade era pra ela estar em Porto Seguro, aproveitando a viagem de formatura com as amigas dela da escola, mas aí ela tá presa nessa estação de esqui, tá contra a vontade, mas ela vai descobrir várias coisas sobre ela, vai aprender várias coisas sobre ela. Esse é um filme também que toca em alguns assuntos muito interessantes, principalmente relacionado à saúde mental, e a Mabel, ela é essa garota que é extremamente ansiosa, ela precisa controlar várias coisas na vida dela, e quando ela perde o controle é muito difícil pra ela, né? Então a gente vai conseguir ver essa narrativa que a gente tem dessa personagem e que com certeza também vai se misturar ali com a história do Benjamin e o que a gente vai descobrir sobre esses dois personagens e sobre toda essa história, e principalmente uma relação muito complexa com os pais nesse momento onde ela também tá querendo crescer e tá querendo ter a própria vida e ser independente. É sempre muito legal de ver em filme, e nesse filme eu acho que tem uma representação muito legal, da saúde mental, né? A Mabel, ela é uma personagem que, ela tá passando, óbvio, por muitas mudanças, mas a gente vê ela lidando com isso em muitos momentos, né? Então, queria saber da Maitê primeiro, de como foi colocar isso nessa personagem, né? E de trazer de uma forma tão verdadeira, assim, porque eu sinto que em várias cenas, quando ela tava tendo uma crise, eu pensava, meu Deus, eu acho que eu estaria passando pela mesma coisa nesse momento e me sentindo exatamente dessa forma. Acho que é um tema muito importante, acho que a minha geração, assim, essas
gerações que estão vindo estão cada vez mais falando sobre essa questão de saúde mental, né? Porque antigamente não tinha isso, que não sei o quê. Só que não é que não tinha, é que agora a gente fala sobre, agora a gente procura ajuda, agora a gente dá nome às coisas. E que bom que a gente está tendo possibilidade de fazer isso. Muito nova, tive algumas experiências com ataque de pânico, com 10 anos, assim. Nunca descobri o porquê. E às vezes a gente não tem muito porquê, né? Não tem muito motivo. Enfim, podem ser diversas coisas. Eu acho muito importante a gente poder trazer isso à vista, né, das pessoas, principalmente para um público tão jovem. Foi uma grande oportunidade, foi uma grande honra, assim. E por fim, a gente tem o verão, que não poderia ser mais brasileiro, já que a história se passa durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Na história, a gente vai conhecer o Guima e a Inha, que são os nossos protagonistas. Os dois não se gostam logo de cara, porque eles veem algo no outro que realmente não agrada. E a Inha, ela vai parar no Carnaval do Rio de Janeiro, lá na Sapucaí, pra tentar seguir o sonho dela de trabalhar com moda, né, fora do país. Então ela vai buscar ali uma carta de recomendação de uma pessoa que ela admira muito, mas ela vai encontrar várias outras coisas no meio do caminho e vai descobrir várias outras coisas sobre ela e sobre a sua família que vão mudar a forma com que ela enxerga o carnaval. Acho que com certeza esse é um dos filmes mais surpreendentes dessa lista, né, desse quarteto de filmes, porque ele realmente tem um desfile de carnaval lá na Sapucaí, né? Então a gente vai ver uma escola de samba, a gente vai ver carros alegóricos, a gente vai ver um desfile de uma escola de samba de verdade, né? Então isso foi muito, muito interessante de assistir, foi uma coisa muito surpreendente e que no fundo a gente tem uma história muito bonita ali, da Inha e também, né, do Guima, mas dos dois tentando se conectar, mas da Inha se descobrindo e aprendendo que talvez ela não desgoste tanto assim do carnaval quanto ela pensava, né? Então é um filme extremamente brasileiro pra falar sobre uma estação do ano que também é extremamente brasileira, afinal vivemos em um país tropical, né? Que é o verão e é baseado no conto da Thalita Rebouças. A primeira coisa, dos maiores desafios de fazer um filme com todos aqueles elementos de carnaval, porque o carnaval já é difícil. Agora um carnaval com carro alegórico, com fantasia, com um monte de gente. Me conta tudo. Eu vou te dizer que foi um grande desafio. Não foi um pequeno desafio, não. Foi um grande, foi o maior desafio, eu acho, que eu tive em filmagem, porque assim, a gente estava saindo da pandemia. Saindo assim, a gente ainda usava máscara, a gente não podia ainda colocar muitas pessoas em lugares, em ambientes fechados. Tinha um impedimento de mostrar um carnaval feito em 2022, porque é sigiloso. E alugar e refazer carros alegóricos, fantasias. Graças a Deus eu tive uma produção muito boa, um apoio muito bom, tanto da Panorâmica quanto da Amazon. Eu adoro, vou falar de novo. Eu botei uma área de 70 metros quadrados na avenida. A gente fez o nosso desfile. Deu notícia no jornal. Foi notícia no jornal. É verdade, o RJ, aquele que passa o helicóptero, falou: está acontecendo alguma coisa na Sapucaí, tem um carro da Águia. Aí começou um burburinho do que era. Foi um grande desafio e eu fico muito feliz de ver na tela todo o esforço de todos os departamentos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Os 4 filmes de Um Ano Inesquecível vão estar disponíveis no Prime Video, um a cada sexta-feira de junho. Eu tenho os meus favoritos, mas eu vou guardar esse segredo até depois de vocês assistirem os 4 filmes, e aí a gente conversa um pouquinho sobre eles. Então, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!